Fala pessoal, tudo tranquilo? Alessandro Bessoni aqui de novo e hoje a gente vai repercutir toda a polêmica gerada em torno da nova proposta de reforma tributária que deve voltar a incidir impostos sobre os livros. A questão ela é bastante controversa, ganhou muito espaço na imprensa nos últimos dias, nas próprias redes sociais o debate tem sido bastante acalorado, a hashtag Defenda o Livro está bastante em alta aí nas principais redes sociais, então a gente dedicou aqui um tempinho a discutir essa situação. Como a reforma ela aborda alguns aspectos que fogem um pouco da minha alçada, hoje eu trouxe aqui uma colaboração especial para o nosso vídeo de hoje. Aqui quem está é a Priscila Landim, ela é advogada, formada pela Cândido Mendes e com pós-graduação em Direito pela Escola de Magistratura do Rio de Janeiro. Então ela vai ajudar a gente a abordar essas questões mais técnicas, mais conceituais, em cima dessa nova proposta de reforma tributária, e aí ela vai ajudar a gente com isso. Ok? Então, galera, passo a palavra para ela aqui. Oi, gente, tudo bem? Então, primeiramente acho que é importante a gente saber qual é a nossa situação que temos hoje, né, antes dessa reforma tributária pretendida pelo governo, tá? Atualmente, a Constituição Federal garante lá no seu artigo 150, inciso 6, imunidade tributária aos livros. O que isso significa? Isso significa que sobre eles não incide qualquer imposto, né? E por que isso acontece? Por que isso é importante? Exatamente porque não tributar o livro é uma maneira de você incentivar a leitura e, portanto, o acesso à cultura e à educação no país, né? Alguns anos depois da Constituição, nós tivemos a criação de algumas contribuições sociais que tentaram novamente taxar os livros, agora através das chamadas contribuições PIS e COFINS, correto? Só que, exatamente pelo mesmo motivo da Constituição Federal, alguns anos depois, 2004, se eu não me engano, foi criada uma nova lei que levava a alíquota dessas contribuições sobre os livros a 0%. Então, isso na prática continuava fazendo com que acabasse não incidindo tributo algum sobre os livros. Atualmente, com a reforma tributária pretendida pelo atual governo, o PIS e a COFINS, eles seriam substituídos por uma nova contribuição sobre bens e serviços, a famosa CBS, que a gente tem tanto escutado falar. E com isso, seria derrubada a alíquota zero dos livros que a gente tinha antes, passando então agora a incidir sobre eles a alíquota única de 12%, aumentando, por óbvio, o valor da venda dos livros. Então, galera, é até interessante a gente abordar, não vai ser tanto foco aqui do nosso vídeo, mas aproveitando a fala aqui da Pris, é importante a gente lembrar que existem algumas críticas já a partir de uma proposta de alíquota única, né? Então, o governo está tirando aí o PIS e COFINS, substituindo por essa contribuição sobre bens e serviços no valor de 12%, mas é uma contribuição única, uma alíquota única. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que a gente simplifica o sistema tributário, o que é positivo até. O sistema tributário brasileiro é um sistema bastante complexo, que dificulta muito as operações dentro do território nacional. Só que, quando você estabelece uma alíquota única, né, essa alíquota de 12% ela vai ter um impacto muito maior sobre a população mais pobre do que ela vai ter sobre a população de classes sociais superiores. Né? Então a gente precisa ter bastante cuidado com isso. Ah, Alessandro, mas a alíquota é de 12%. Vai ser 12% para o pobre, 12% para o rico. Sim, galera. Só que quando você olha o que representam esses 12% para a renda básica da população mais pobre e os 12% para o cara que tem ali uma qualidade de vida que lhe permite investir, aplicar uma parcela, um valor absoluto maior em lazer, em cultura, para esse cara os 12% vão representar um impacto muito menor do que para a população mais pobre. Um outro tópico importante para a gente abordar aqui está presente na fala do próprio ministro da Economia, né, quando ele fala que o tributo não é um problema porque os livros já são consumidos pela elite e, portanto, já que só é a elite que compra livro, só é a elite que vai pagar esses impostos. Isso é problemático em várias esferas, pessoal. Porque primeiro a gente precisa atentar ao seguinte: o que é elite? Né? Qual é o conceito de elite? Aqui eu vou puxar a sardinha de volta um pouco para o meu lado, né? E aí quando a gente trabalha o conceito de elite, é justamente aquele debate. Conceitualmente falando, elite é aquela parcela da sociedade que apresenta algum poder de decisão, né? Cuja influência é capaz de gerar algum tipo de alteração.
E aí você tem vários tipos de elite, né? Você tem uma elite intelectual, você tem a elite econômica, que é a mais tradicional, normalmente é a genérica que a gente fala, você tem uma elite política. Então você tem um conjunto de elites que vão apresentar, pelo seu posto ocupado na sociedade, um poder de decisão. Não dá para aplicar esse conceito para a classe média brasileira, pessoal. O sujeito ali que... Vamos botar um cara que ganha um bom salário. O cara ganha 10 mil reais por mês, que é um bom salário nível médio no Brasil, né? Muito acima, né, da média do Brasil, mas pro cara que vive na classe média é um bom salário. Esse cara está muito longe de ter algum poder de decisão dentro da sociedade, né? O maior papel de decisão que ele vai ter é ali de 2 em 2 anos e na urna depositar o voto dele, né? A realidade é que esse conceito de elite deturpado que a gente conhece, ele está muito vinculado à intensa desigualdade social que é presente no nosso país. Então, o que acontece? Como você tem uma camada muito grande da população que está submetida à condição de miséria, o sujeito que tem uma condição social que lhe permite sobreviver com qualidade, que ainda sobra uma parte do salário dele para aplicar em lazer, consegue viajar, tem um carro, uma casa própria, esse sujeito está tão descolado daquela parcela miserável que ele já acaba se considerando como elite. Mas na prática, infelizmente, esse sujeito não tem absolutamente nenhum poder de decisão. Para ser bem sincero, né, se a gente fosse fazer aí uma escala, né, de distância, esse cara está proporcionalmente muito mais próximo do miserável do que efetivamente de uma elite econômica que a gente trabalha dentro da sociedade, né? Então, isso é só uma demonstração de como esse conceito de elite aplicado pelo Paulo Guedes é bastante complicado de ser definido. Então, voltando para cá, né, então é bastante complicado. Você fala, ah, beleza, a elite vai ter condição de pagar. É óbvio, se a gente for olhar para a nossa condição, né, um livro hoje, em média, está saindo na casa dos 50, 60 reais, um livro novo, lançamento, né, que ainda não entrou em promoção. Mas quando você olha para aquele valor, beleza, 12% em cima, o livro custa 50, vai passar a custar 56. Talvez a gente não deixe de comprar aquele livro por causa desse aumento de preço. Mas, na prática, quando você olha para uma parcela da população que já está muito sofrida ali, que tem uma margem muito pequena para conseguir aí investir de fato em capital cultural, né, em desenvolvimento intelectual, isso aí acaba sendo um fator decisivo, acaba sendo uma questão importante. Então a gente precisa ter bastante atenção a isso, né? E mesmo pra gente, né, quando a gente olha para esse valor de 50, 60 reais, já é um pouco mais complicado. A gente adora uma promoção de livro, né, para conseguir ali pegar o livro num valor mais em conta. Isso também, gente, a gente também precisa falar que a gente já vive num país com baixíssimo índice de leitura, entendeu? O Brasil, ele já é um país onde não tem muitos leitores, né? A gente já parte ali de que a grande maioria da população, ela já não tem acesso a livros normalmente. Isso pode fazer com que a gente ache que sim, então a fala do ministro estava correta, de que o livro é produto da elite. Mais ou menos, porque como a Alessandra acabou de dizer, a elite, quem é elite de verdade, não é só quem tá comprando os livros. É óbvio que quando a gente está falando de uma galera que não é da elite, que poderia pelo menos ter acesso aos livros, a gente não tá falando daquela galera que depende de programas sociais do governo, que fica dependente do Bolsa Família, que ficou dependente aí do auxílio emergencial esse ano. É óbvio que a gente não tá falando dessa galera, porque infelizmente, e vale aqui frisar o infelizmente, essa galera realmente ela já não tem normalmente acesso aos livros e mais infelizmente ainda, na maioria das vezes não tem nem o interesse, né? Mas vamos pular essa parte aqui. Mas a gente tá falando de uma galera que não tá inclusa, que não tem direito à Bolsa Família, a nada disso, programa social do governo, nem nada, porém continua não sendo elite. E eu ainda estou falando mais ainda, não tô nem falando de uma galera, por exemplo, que esteja dentro do nosso padrão de consumo, né? Meu aqui do Alessandro, pelo menos, como exemplo. Eu tô falando... Em cima disso, pessoal, desculpa te interromper, em cima disso eu vou deixar aqui embaixo também
né, um conjunto de links a respeito dessas pesquisas. Os dados sobre o índice de leitura no Brasil, eles são um tanto controversos. Então, por isso que a gente não trouxe nenhum dado específico aqui a respeito disso. Existem algumas fontes que vão trabalhar, eu vou deixar todas elas aqui na descrição, tá? E um outro ponto importante para ilustrar o que a Pri está passando é também a relação do que representa as classes sociais no Brasil, né? Então eu vou deixar também aqui passando um gráfico mostrando aí a relação das classes sociais no Brasil em relação ao quantitativo de renda, né? Qual é a renda para cada indivíduo, para cada família, na realidade, ser alocada numa determinada classe. E aí vocês vão conseguir perceber, olhando para esse gráfico, que de fato existe um range de salário muito grande que configura a chamada classe C, né? Que é o que a gente chama aí de classe média no Brasil em geral. Então, isso que a Pri está apontando conversa diretamente com essa questão, né? Você tem o cara que está lá no topo, digamos assim, no topo dessa classe C, já de repente quase migrando para uma classe B, que esses R$ 50 passando a ser 56 não causariam um grande impacto, mas você tem o cara que está lá na base dessa classe C, que ganha ali por volta de R$ 2.000 por mês, que esse cara tá matando um leão por dia para conseguir manter as contas todas em dia. E, cara, qualquer aumento em relação ao custo do livro vai gerar um impacto no consumo desse indivíduo. Então é importante a gente ter essa ideia. Conversa muito bem, eu quis trazer aí esses dados também para ajudar. Não, e esse indivíduo que o Alessandro está querendo dizer, ele às vezes, na maioria das vezes, ele até tem ali o interesse pelo livro e ele tem talvez costume de comprar o livro. Óbvio, não vai ser, compro vários livros por mês. Talvez ele compre um livro por mês, um livro a cada 2, 3 meses, ou até não compre, porém gostaria de comprar, entendeu? Essa galera não é elite. Tá longe de ser a elite, entendeu? Na visão deturpada do ministro da Economia. E vai fazer uma diferença, sim, o aumento de 12% dos livros, né? Lembrando também que a gente já passa atualmente no país, há alguns anos, por uma baita crise no mercado literário, entendeu? A gente teve o fechamento de grandes livrarias, aí como exemplo a gente tem a livraria Saraiva, a livraria Cultura, fecharam várias lojas pelo país. Óbvio, você tem dentro desse fechamento, você tem os motivos de aumento de vendas online, você tem o motivo de aumento de procura por e-books, né? Livros digitais ao invés dos livros físicos, e com isso você diminui a necessidade ou até a condição ali de sustentar uma loja física vendendo livro físico. Você pode até incluir nessa conta também o próprio panorama de crise que o Brasil vive já há bastante tempo, até antes da atual crise relacionada aí à pandemia, né? Então o Brasil já vivia uma crise econômica já há bastante tempo, desde ali meados de 2013, 2014, o Brasil já vinha enfrentando problemas econômicos sérios, né? E a pandemia ela só agrava esse problema. Então você tinha um panorama que já não era bom, né? Que está ficando cada vez mais complicado. Mas assim, aí até na questão ali, se você envolver a crise atual por conta da pandemia do Covid-19, na questão do mercado literário, você tem até uma melhora, na verdade. Né? Porque assim, você vinha passando o mercado literário por uma crise há alguns anos, porém nos últimos meses, mesmo com a crise do Covid-19, o mercado literário ele teve um aumento, nossa, que aumento considerável, mas ele teve um aumento, porque apesar da crise econômica, você também tem o quê? Você tem isolamentos sociais sendo decretados pelo país inteiro, a galera mais em casa, uma falta do que fazer, a gente já não aguenta mais ver tanto Netflix, tanta série, tanto filme, entendeu? Então, a gente precisa procurar outros tipos de entretenimento e, graças a Deus, um desses entretenimentos foi o livro. Então, assim, a gente tem uma crise econômica geral, mas, pelo menos aí nesses últimos meses, pelo menos o mercado literário deu uma crescidinha aí. Mas ainda muito concentrado em cima do e-commerce, né? Sim, com certeza. E aí as lojas, nesse caso... Nesse momento, muito mais o e-commerce, porque as lojas físicas, inclusive, estavam, acho que ainda sobreviviam abertas e estavam fechadas por conta do isolamento social. Então acaba que essa questão do impacto nas livrarias acaba sendo agravado por essa situação da pandemia, embora nós tenhamos de fato, como a Pris lembrou bem aqui, um aumento considerável aí na compra de livros por conta do isolamento. Mas assim, de qualquer maneira, o que eu estava querendo dizer, né, numa crise geral aí nos últimos anos que a gente vem sofrendo com o fechamento de várias livrarias. Então assim, você já vem de um mercado com
com fechamento, né? Com crise, com fechamento de lojas e tudo. A partir do momento que você aumenta a tributação sobre aquele produto, sobre os livros, o mercado, as editoras, as livrarias, elas já não têm condições de segurar sequer parte dessa alíquota de 12%. Então, todo esse aumento que vai gerar nos livros, eles vão ser passados para o consumidor. Sendo passados para o consumidor, você tem um consumidor que procura menos ainda os livros, né? Porque você aumenta o valor do produto, você tem menos gente com capacidade de comprar, menos gente comprando. E aí, se você tem menos gente comprando, se você já tinha um mercado onde livrarias, até grandes livrarias, estavam fechando, imagina agora, com o aumento do preço dos livros, entendeu? Você vai afetar não só os consumidores, não só a elite, ou a classe pobre, ou seja lá quem, a classe média, seja lá quem for. Você vai afetar os pequenos e médios empresários, entendeu? Você com certeza vai ter muito mais livrarias pequenas, principalmente, fechando, do que você já tem atualmente. Então, assim, são uma série de problemáticas envolvendo essa questão. E não é só 12%, não é nada. Você tem uma série de problemas que isso vai causar. E aí, galera, nessa altura do campeonato, a gente já falou bastante aqui, alguns de vocês talvez já estejam até aí nos comentários falando: pô, Alessandro, mas o governo já apresentou uma proposta para atender aí essa população mais pobre, né? O governo já falou que vai desenvolver programas para doação de livros para a população mais pobre. Mas, cara, isso é bastante complicado, né? Primeiro, porque essa proposta não está presente dentro da proposta de reforma tributária. Então isso é algo que vai ser pensado mais para frente, o que já é um problema por si só. Não é algo que está concreto, que está vinculado à aprovação da reforma tributária. Então já é um problema, a gente sabe que a memória do brasileiro é bastante curta, se a gente deixar isso para depois, isso pode acabar não acontecendo. Mas para além disso, a questão que mais me chama a atenção e que mais me preocupa é o fato de que você teria um controle por parte do governo em relação ao que a camada mais pobre da nossa população estaria lendo. Porque vai ter o quê? Vai ter uma curadoria dentro do governo para decidir quais livros vão ser doados para a população e quais não vão ser doados? Como é que vai ser esse processo de tomada de decisão? Quem vai estar envolvido nisso? A gente não tem nenhuma resposta para essas perguntas. Então é bastante complicado a gente pensar que a solução para isso é simplesmente a doação de livros. Primeiro, porque você não tem algo, né, formal, já pré-estabelecido, vinculado à proposta de reforma tributária, e tampouco você não pode tirar o direito da população de escolha do livro. É uma liberdade fundamental, você tem escolha daquilo que você vai consumir, daquilo que vai construir a sua intelectualidade. Então, tirar esse direito da população mais pobre é também uma questão bastante grave, que a gente precisa prestar bastante atenção e a gente quis abordar aqui nesse nosso debate. Um outro ponto importante também que a gente precisa abordar aqui é que a gente não está falando que a reforma tributária não seja importante, tá, pessoal? Longe disso. É natural que essa proposta, que uma proposta, melhor dizendo, seja fundamental, mas a grande questão é, tudo bem, o governo precisa aumentar a arrecadação porque nós temos uma despesa pública bastante alta que precisa ser coberta, mas precisa ser o livro, né? É no livro que a gente vai encontrar a resposta para todos os nossos problemas. Nós temos uma série de outros questionamentos que a gente gostaria de levantar aqui com vocês, de alternativas de onde esse dinheiro poderia vir, né? Nós temos, por exemplo, o imposto sobre grandes fortunas, que é meio que um tabu de discussão na nossa sociedade, está muito vinculado àquela noção deturpada de elite que eu comentei lá no início, né? Porque você fala em taxar a grande fortuna, um sujeito que tem um Palio 95 e um apartamento financiado em 35 anos, ele acha que é com ele que você está falando, né? Que o governo vai vir e vai querer pegar a metade do Palio dele. Não é isso, né? Quando você fala de grandes fortunas, pessoal, você está falando do sujeito que trabalha na casa dos milhões de reais, né? Então é uma fortuna, de fato, efetivamente, né, que coloca esse sujeito na condição de elite que nós falamos lá no início do vídeo. Então, atenção a isso. A taxação de grandes fortunas, ela é uma alternativa, não é uma alternativa simples de ser implementada, é óbvio que precisa ser pensado, porque tem sim o risco de fuga de capital, de fuga de investimentos do país, isso precisa ser levado em consideração, mas também não significa que você deve excluir completamente o debate sobre essa alternativa.
Um outro ponto importante é o imposto sobre veículos de luxo, né? Jatinho, iate, esses tipos de veículos não pagam imposto sobre eles. Você paga pelo seu Palio 95, que eu falei lá no início, paga lá o IPVA, nem que seja lá o básico do DPVAT se ele já for um carro muito antigo, mas você paga. O sujeito que tem esses veículos de alto custo, que custam milhões de reais, esses caras não pagam imposto por usar esses veículos. Então, isso aí é um outro debate importante que a gente precisa trazer para a nossa sociedade. Outra possibilidade de fonte de arrecadação que a gente poderia debater aqui, que também gera muita polêmica, é justamente o imposto sobre lucros e dividendos. O Brasil é um dos poucos países do mundo que não aplica esse tipo de imposto, e isso acaba gerando uma série de controvérsias, de paradoxos, melhor dizendo, dentro da nossa sociedade. Com o fato do cara que ganha ali um salário, carteira assinada, vai descontar até 27,5% do imposto de renda dele, enquanto o sujeito que ganha ali uma participação no lucro da empresa que ele trabalha, né, milionária, esse cara não paga imposto sobre esses lucros e dividendos. Então essa seria uma outra forma da gente aumentar a arrecadação, ao invés de botar isso na conta dos livros. E por último aqui, a gente não podia deixar de mencionar também a própria questão relacionada aí à reformulação das alíquotas de imposto de renda, né? Você tem aí uma alíquota de imposto de renda hoje que bate num teto ali dos 5 mil e poucos reais e, cara, isso aí abarca uma parcela muito pequena da população. Você vai botar o cara que ganha ali 5, 6 mil reais descontando a mesma alíquota do cara que ganha 100 mil reais por mês. Isso não faz sentido nenhum. Você pode até falar mais uma vez, Alessandro, mas proporcionalmente eles pagam a mesma coisa, mas eu vou repetir mais uma vez, né? Proporcionalmente, beleza, é a mesma coisa, mas em valores absolutos, né, o impacto que esses 27,5% geram na renda do cara de 6 mil reais é muito maior do impacto que ele gera na renda do cara de 100 mil reais. Então, atenção a isso, cuidado que esse argumento é um bocado frágil, tá? E além disso tudo, pessoal, a gente ainda tem um precedente, né? Quando você olha para a comunidade internacional, se a gente prestar atenção, a gente vai ver o crescimento de um movimento que tem chamado os Milionários pela Humanidade. Esse movimento ele tem ganhado força em todo o mundo, principalmente por conta da situação da pandemia. Ele vem ganhando muita força de milionários, mundo afora, pedindo para os seus governos cobrarem mais impostos deles. Inacreditável. Pode parecer inacreditável dentro da nossa realidade, mas quando você olha, existe uma concepção de que eles são milionários porque eles vivem dentro de um sistema de consumo, de compra e de venda. E, cara, se você tiver uma sociedade majoritariamente miserável, a roda da economia ela não funciona. E esses caras não conseguem continuar ganhando dinheiro, né? Então a gente precisa ter essa atenção também. Existe esse movimento, ele parece um absurdo, como a Pris bem frisou aqui, né? Mas ele tá aí. Eu vou deixar também um link de uma matéria do El País sobre esse movimento aqui na descrição do vídeo. Depois vocês deem uma olhada lá para se aprofundar um pouco mais sobre isso, beleza? E assim, gente, vamos lá. Para encerrar, até porque a gente acho que já falou bastante nesse vídeo aqui, a gente vai até voltar um pouquinho lá no início do vídeo, né? Então, assim, aquela fala do ministro da Economia sobre o livro ele é um bem de consumo da elite, assim, na prática, apesar ali dos conceitos de elite, né, trazidos aqui pelo Alê, na prática, ele pode até ser visto como correto, né? Porque você tem realmente, tipo, a parcela da população ali que depende de ação social do governo, essas coisas assim, que realmente não tem um acesso ao livro. Porém, galera, isso é um problema e a gente tem que considerar que isso é um problema. E sendo um problema, a gente precisaria de um governo que quisesse sanar esse problema e não agravar ele criando uma nova contribuição social, incidindo sobre os livros e fazendo aumentar o valor deles em 12%. Entendeu? Então, assim, se no valor atual dos livros você já tem uma população com baixíssimo índice de leitores, uma população que, tipo, infelizmente o acesso à cultura, à educação e aos livros é muito baixo, imagina com mais 12% de alíquota de uma contribuição incidindo sobre cada livro. Entendeu? Então, você tem um problema no país que ao invés do governo querer solucionar ele, o governo simplesmente vai acabar agravando ele. E isso não faz sentido nenhum, entendeu? Uma visão muito deturpada da realidade.
Então, galera, é o seguinte, a gente já se estendeu bastante, como a Pri já tinha comentado, e para encerrar aqui o vídeo, né, eu queria só deixar claro que a nossa intenção aqui foi muito mais levantar questões para vocês refletirem do que trazer respostas efetivas, embora a gente tenha trazido algumas propostas aqui para repensar esse aumento da tributação. Mas se você quer participar de forma mais ativa, né, mais engajada em relação ao que acontece na sua sociedade, nós temos alguns mecanismos, né, que a internet nos proporciona. O primeiro deles é a assinatura da petição, que eu também vou deixar aqui na descrição, né, uma petição pedindo aí, né, lutando contra essa nova tributação dos livros, e também o uso da própria hashtag, já vocês já viram no título do vídeo, né, a hashtag Defenda o Livro é fundamental aí para a gente linkar, né, todas as informações relacionadas a isso para conseguir levar essa informação ao máximo de pessoas possível. Ok, pessoal? Então, galera, basicamente era isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Para não perder nada a mais aqui, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like aqui no vídeo, né? Sigam as redes sociais que estão passando aqui embaixo. No Instagram eu já tinha deixado um post sobre isso antes da gravação desse vídeo. Lá também tem spoiler sobre as gravações, né? Tem aí uns making-offs, então não deixa de se inscrever lá, beleza? Então, galera, se vocês quiserem se manter em dia com o mundo, não deixem de nos acompanhar aqui. Valeu, galera. Forte abraço.